Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja nesse culto mais uma vez, que Ele venha receber o nosso amor, receber o nosso culto, receber o melhor de nós, receber o melhor da nossa intenção, o melhor do nosso coração, qualquer coisa melhor que a gente tenha para oferecer para Ele nessa noite, porque Ele é digno. Amém? É um prazer nós estarmos juntos novamente para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome de Jesus, para falar sobre Ele, para falar sobre esse amor, para sentir e compartilhar esse amor infinito. A palavra de Deus nos diz que a nossa alma, ela anseia, o salmista diz assim: olha, minha alma anseia por ti como a corça anseia por águas numa terra seca e sedenta. Irmãos, quando nós vamos chegar nesse nível? Quando nós vamos chegar nesse nível que a nossa alma vai ansiar tanto por Jesus, ansiar tanto pelo Espírito Santo, que a gente vai ficar sentindo como se fosse uma corça num lugar seco e sedento, querendo água, querendo a presença dele, querendo ele. Às vezes as pessoas ficam assim: o que quer dizer que eu sou apaixonado por Jesus? O que quer dizer que eu sou louco por Jesus, que eu sou fascinado por Jesus? Os apaixonados por Jesus sabem o que é, sabem que não é fanatismo, sabem que não é loucura. É que a nossa alma tem sede, é uma alma sedenta, é um espírito sedento. Como a corça anseia por água, nossas almas devem ansiar pelo Senhor, ansiar por Jesus. Nós nunca vamos cansar de dizer que nós amamos a Jesus, que nós somos apaixonados por Ele. Mas não se trata de nós, não se trata de quem nós somos, se trata que o nosso espírito precisa se aproximar do Espírito de Deus. Então, é uma necessidade, é um amor, é uma paixão que ela vai acontecendo porque o nosso espírito clama pelo Espírito de Deus. E aí a gente vai ficando com sede dele. E se você ainda não tem esse sentimento, se você não tem essa sensação no seu espírito que aclama pelo Espírito de Deus, que tem necessidade, que sente saudade, que precisa amar mais, peça a Ele nessa noite que Ele mesmo, o próprio amor, Deus, Ele é o amor, Ele é o próprio amor, que Ele ministre em você essa sede, que Ele ministre em você essa paixão, que Ele ministre em você, porque aí vai ficando mais leve, aí o fardo é suave, aí o fardo é leve, porque quando nós somos apaixonados por Jesus, não é peso, o ministério não é peso, as entregas não é um peso, as renúncias não é um peso, é amor. Quando nós amamos a Ele, nós entregamos tudo a Ele, nós nos rendemos a Ele. Então, que em nome de Jesus seja ministrado em você. Se você tem sede, mas não sabe como explicar isso, que o Espírito de Deus ministre esse amor, essa paixão no teu espírito, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te queremos. O nosso espírito tem sede, a nossa alma anseia por ti, assim como a corça anseia por água numa terra seca. Nós ansiamos por ti, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O seu amor que me ganhou e me ganha todo dia. Você é o rei que venceu a morte e me trouxe abundante vida. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando,
Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Ah, Senhor, nós te queremos. Nós te queremos, nós realmente te queremos, Deus. Encontre no nosso coração essa sede, encontre na nossa alma essa necessidade. Você é a luz que iluminou a minha escuridão. Você é o amado que ganhou meu coração. Meu amor por você nunca acaba, meu amor por você não termina, ele não tem fim. O meu amor por você nunca acaba, meu amor por você não termina, ele não tem fim. Não tem fim. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Quando nós encontramos com Ele, quando nós estamos naquele lamaçal todo sujo, imundo, e Ele vem com aquele amor incondicional, nos encontra, nos ama, e Ele derrama todo aquele amor que nos constrange sobre nós, sobre toda a nossa carne, sobre todo o nosso eu, sobre o nosso espírito. Quando esse encontro acontece e a nossa alma encontra esse verdadeiro amor, nós clamamos a Ele e dizemos: Deus, faz morada em mim, faz morada. Eu não consigo viver longe desse amor, eu não sobrevivo longe desse amor. Assim como a corça não sobrevive sem água numa terra seca, eu não sobrevivo sem esse amor. Como que eu vou viver longe desse amor? Como que eu vou viver, Senhor? Nós entregamos tudo a Ti. Faz morada na nossa alma. Faz morada em mim, faz morada em mim. Não se vá, fica comigo aqui. Faz morada em mim, faz morada em mim. Não se vá, fica comigo aqui. E a nossa alma vai clamando: Jesus, faz morada. Jesus, não me deixa só. Jesus, não me deixe voltar para um lamaçal. Jesus, eu não tenho esse amor de ninguém, eu só tenho esse amor de Ti. Faz morada na minha alma e sacia minha alma e sacia minha sede. É uma sede que ninguém preenche, é uma sede que os meus relacionamentos não preenchem, é uma necessidade que as minhas amizades não preenchem, é uma necessidade que a religião não preenche, mas a Tua presença preenche, mas esse amor, esse nosso relacionamento preenche. Faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim. Não se vá, fica comigo aqui. Faz morada em mim, faz morada em mim.
E às vezes as pessoas nos perguntam assim: ei, mas ser religioso, isso muda a sua vida? Mas ser religioso, isso faz o que na sua história? Mas ser um fanático por igreja, ser viciado em pastores e ser viciado em louvores e estar no culto todo dia, isso faz o que na sua vida? Isso não faz nada, mas os apaixonados por Jesus entendem que longe dele não dá para respirar, que longe dele não dá para existir, que longe dele nós não sobrevivemos, porque a nossa alma diz: faz morada em mim, faz morada em mim. Eu preciso da tua presença, não se vá, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim o teu amor, não retire de mim o teu abraço, não retire de mim a comunhão. E a nossa alma grita, 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 porque ela quer o encontro com o Espírito de Deus. É o espírito do homem querendo o encontro com o Espírito de Deus. Faz morada em mim. Não se vá. E aí nós acordamos querendo Jesus, nós andamos durante o dia querendo Jesus. Nós vamos dormir, falamos com Jesus, nós estamos chateados, nós falamos com Jesus, nós estamos alegres, nós falamos com Jesus. Nós vamos para o culto, nós queremos ouvir Jesus, abrimos uma live, nós queremos ouvir Jesus falar. Jesus, aí quando nós ficamos longe dele um pouquinho, nós sentimos saudade. Não se vá, não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim. Não se vá, fica comigo aqui. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Não se trata de fanatismo, não é sobre religião, é sobre receber o amor incondicional do Pai. É sobre aquele momento de entrega que você diz assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito como Senhor da minha vida. É quase um pedido de casamento. Eu te aceito, eu te aceito. E a partir desse voto, a partir dessa entrega, ele vem com tudo, ele vem com todo o seu amor e ele entrega tudo dele para nós. Ele entrega tudo dele sobre nós, ele entrega tudo que ele é, toda a essência dele, ele entrega para nós. Então não tem como não amar esse Deus, não tem como não se apaixonar por ele. Não tem como não se apaixonar por essa presença, não tem como não falar dele com paixão, não tem como ler a Bíblia e entender quem ele é, entender a pessoa que ele representa e não se apaixonar por ele. Deus, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, te glorificamos por nos fazer entender que não se trata de religião, se trata do seu amor, se trata do nosso relacionamento, se trata da nossa intimidade, se trata da nossa relação pessoal, da nossa relação espiritual, se trata da nossa relação sobrenatural. Se trata de reconhecermos o seu amor e aceitarmos esse amor e nos esforçarmos para te amar, ó Deus. Nunca será suficiente, mas nós queremos nos apaixonar por ti todo dia e saciar o nosso espírito e a nossa alma com as tuas águas, porque o Senhor é a água viva. Então nós te queremos todos os dias. Todos os dias. Não cansamos de te buscar. Não cansamos de te buscar. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço imensamente a oportunidade. Nós vamos receber o pastor Luiz Fernando nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus continue ministrando no seu coração. Continue te amando, continue estreitando esse relacionamento contigo. Que a palavra ela possa entrar no seu coração como a voz dele, a voz de Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja na vida de cada um. Mais uma noite, mais uma vez, o Senhor manifestou-se por meio dos louvores. Ele quer continuar agindo, Ele quer continuar operando agora por meio da Tua palavra. Como vocês podem ver, eu abandonei meus cachos, porque eu sou um pouco preguiçoso na vaidade e estava com um tupete meio esquisito, mas agora a gente está aí com o cabelinho mais baixinho, mas vida que segue, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para que Deus se manifeste, para que Deus te visite, para que Deus te alcance, em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver. Se você não puder fechar os seus olhos, se ligue no Senhor, para que Ele te alcance tremendamente nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, bendizemos, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, Espírito Santo, conduza tudo o que fizermos. Te entregamos essa live, entregamos esse momento, Pai da palavra. Que o Senhor habite, que o Senhor visite, que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor alcance, que o Senhor se revele a cada vida que está e que verá essa live, essa ministração em nome de Jesus, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos. Faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Que você possa ficar à vontade aí, mas só não deixe de deixar o Senhor ministrar ao seu coração o teu querer e a tua boa vontade. Confesso que domingo foi uma ceia muito especial para mim. Eu realmente estava precisando daquela sacudida de Deus, precisando daquela visitação. Eu creio que a gente não precisa estar propriamente presencial, mas existem momentos que Deus separa para nos visitar. Eu creio que muitas vezes a gente não se prepara o suficiente, mas Deus ele sempre se prepara para nos encontrar, sempre se prepara para entregar algo para nós. E quem sabe hoje não é o dia que Deus separou para entregar algo sobrenatural para a sua vida. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Nós vamos ler apenas essa parte, a parte A, por assim dizer, do versículo. Vamos ler novamente, Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Hoje o Senhor tem algo muito específico, muito direto aos nossos corações acerca da Tua palavra, acerca daquilo que Ele quer fazer e falar, que Ele tem como vontade de falar sobre oração, sobre a vida de oração, sobre aquilo que deveria, pelo menos, ser tão importante na vida de um cristão, na vida das pessoas, que é o meio que nós temos de falar com Deus, de se ligar no Senhor, porém, uma ferramenta pouco utilizada, uma ferramenta pouco usada nos nossos dias, e por isso nós vemos crentes decepcionados, crentes deprimidos, por isso que nós vemos tantos crentes frustrados, por assim dizer, e ficam se imaginando: por que eu não tenho resposta, por que isso, por que Deus não me atende, por que você não fala com Ele? Às vezes a gente acha que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, que nós não precisamos expor as situações para Ele. Mas a palavra de Deus é bem clara, quando ela fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta e vai para o teu Pai em secreto. Que nós precisamos urgentemente aprender
a ter uma vida constante de oração. Você consegue ficar um dia inteiro sem falar com alguém? Você que trabalha, você que tem família, você que em dias comuns está na faculdade, está no colégio, você consegue passar um dia inteiro sem falar com alguém? As mulheres aí que são casadas, conseguem ficar um dia inteiro sem falar com seu marido, dar uma ligadinha, mandar uma mensagem, perguntar como é que tá, perguntar notícia dos filhos? A gente não consegue. Mas é interessante que a gente consegue estreitar tantos laços com pessoas dessa terra, com filhos, com esposo, com colegas de trabalho, com colegas de estudo, de faculdade. Porém, o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus, nós não sentimos saudade dele. Só que todos os dias ele está lá esperando. Todos os dias ele está lá esperando. Quem sabe é hoje que ele vai voltar. Quem sabe é hoje que ele vai voltar a falar comigo. Quem sabe é hoje que nós vamos voltar a ter aquelas conversas onde ele expõe a sua situação e eu mostro a minha vontade para a sua vida. Eu quero iniciar essa live te dizendo uma coisa: o Espírito Santo de Deus tem saudade de você, de ouvir a sua voz, de ouvir tudo aquilo que você tem para falar, de mais do que isso, falar contigo. Querido, nós precisamos aprender a viver e ter uma vida de oração. Só que nós vamos aprender hoje que muitos têm usado essa ferramenta de forma errada. Muitos não entendem muito bem esse conceito tão simples da oração, acaba se tornando tão místico para algumas pessoas. As pessoas acabam dificultando tanto algo que deveria ser tão simples. O Cláudio Duarte que sempre brinca, né, irmãos, que as pessoas gostam de orar difícil, nos beneplácitos, poderosíssimo Deus. E Deus não espera orações difíceis, palavras diferentes. Ele espera apenas um coração sincero. Ele espera apenas que você entre com fé naquilo que você está orando, pedindo, ou clamando, ou até mesmo agradecendo. Então, hoje nós queremos usar como tema da ministração dessa sexta-feira o seguinte tema: orações atendidas. Amém? O tema da ministração dessa noite é orações atendidas. Você crê que as suas orações são atendidas? Eu creio, Lu, mas existe um detalhe. Para a sua oração ter atendida, você tem que orar, senão não tem como atender a sua oração, fica um pouco incoerente. As pessoas querem que as suas orações sejam atendidas, mas não está dando orada. Não tem orado, aí fica meio complicado de Deus atender uma coisa que não existe. Deus atende a minha oração e Deus está assim, mas deixa eu procurar aqui nos livros da oração, deixa eu procurar aqui na ata de oração, deixa eu procurar aqui nos relatórios. Mas chama os anjos, chama o arcanjo, chama Gabriel, chama Miguel, chama todo mundo. Tem algum problema aqui. Não estou achando a oração dessa pessoa aqui não, gente. E ela está lá pedindo que eu atenda a oração dela. Como é que eu vou atender a oração se não tem pedido? Se não tem clamor subindo até a mim? Para a nossa oração ser atendida, o primeiro passo é o mais simples. Precisa existir oração. E ela tem que ser constante. Nós temos que orar a Deus constantemente. Obviamente que a palavra de Deus vai dizer para não usarmos de vãs repetições. Mas o que eu quero dizer, querido, é que nós precisamos falar com Deus constantemente. Seja para pedir, seja para agradecer, seja simplesmente para desabafar. Mas nós precisamos conversar com o nosso amigo. Ele nos entende melhor que todo mundo. Nós precisamos ter uma vida de oração. E mais do que tudo isso, nós precisamos crer naquilo que nós oramos. Você crê nas suas orações? Irmãos, todos nós, se eu preciso abrir meu coração, já fizemos uma oração sem crer. Todos nós já passamos por isso. Não, eu tenho fé. Não, vai acontecer. Nem sempre. Às vezes a gente ora por uma situação e pensa, meu Deus, que perda de tempo. Meu Deus, eu vou orar aqui, mas essa situação não tem jeito mais não. Eu vou orar aqui, eu vou fazer aqui, mas tá meio difícil. Quantos já fizeram esse tipo de oração? Oração sem fé. Eu costumo chamar essa oração de oração protocolar. A gente só fala umas palavras. A gente faz até cara de espiritual. Senhor, atende a oração do teu servo. Mas não é uma oração sem fé. É uma oração que a gente não crê muito naquilo que pode acontecer.
É quando você recebe uma notícia de alguém que está enfermo e o médico diz que está nas últimas e você até ora, porque está todo mundo orando, mas na verdade você não crê que a situação pode mudar. Que é uma pessoa que ora por 10, 15, 20 anos pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, mas chega um momento que ela já está orando no automático, porque ela não crê mais que a situação pode mudar. Querido, eu quero te trazer a seguinte realidade: Deus atende as orações. Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa realidade ao seu coração. Deus escuta, Deus recebe e Deus atende a sua oração. Mas é necessário que exista fé. Não adianta pôr as mãos, não adianta falar alto, não adianta ir no monte, não adianta orar em línguas e orar não sei o que, se não tiver fé. Irmão, a pior coisa é a gente entrar diante de Deus com uma oração sem fé. Ah, Lu, mas como é que você sabe que a nossa oração tem fé ou não? Porque se eu olho para a palavra de Deus e vejo um homem falando, gente, a partir de hoje não vai chover. Enquanto não for liberada a minha palavra novamente, não haverá chuva sobre a terra. E assim se fez. Eu consigo ver que nos nossos dias, as nossas orações são sem fé. Porque muitas pessoas têm orado e não têm recebido. Porque na verdade lhes falta fé. Porque na verdade, assim como os discípulos, quando o barco está balançando, quando a tempestade está soprando, quando os ventos estão fortes, a gente perde o sentido, perde o centro, perde o prumo. E às vezes o que nos basta é levantar as nossas mãos, às vezes o que nos falta é pegar a nossa autoridade e dizer, mar se acalma, vento, toma o seu lugar, barco, toma o rumo novamente da sua vida, em nome de Jesus. Quando Jesus estava no barco nessa passagem dos discípulos do Novo Testamento, ele não estava esperando os discípulos clamar por ele. Ele não estava esperando os discípulos ficarem apavorados. Eles estavam esperando os discípulos exercerem a sua fé e clamarem ao Pai. Querido, o que Deus está esperando de você não é você que sai correndo para o pastor, sai correndo para o profeta, sai correndo para o líder, sai correndo para... É você estender as suas mãos com autoridade e dizer, assim diz o Senhor, eu creio em nome de Jesus, vai acontecer para a glória de Deus. Será que nós cremos realmente? Será que nós cremos realmente nas nossas orações? Será que você tem crido realmente naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem clamado, naquilo que você tem exposto diante de Deus? Irmãos, Elias orou e não choveu. Nós não estamos dizendo de uma dor de cabeça, nós não estamos dizendo de um trabalho, nós não estamos dizendo de uma faculdade, de uma bolsa, nós estamos dizendo de parar a natureza. Quando será que nós vamos olhar para a palavra de Deus? Quando será que nós vamos olhar para a nossa vida e dizer, gente, não vou ficar olhando para a situação não, bora orar com autoridade, bora orar com fé, bora orar crendo que vai acontecer. Eu sempre lembro quando o meu pai chegou em casa com o seguinte diagnóstico, gente, eu estou com câncer. Imagina se cai todo mundo de cama. Olhamos para a situação, nos entristecemos, sentimos, tivemos medo, pensamos várias vezes que perderíamos o cabeça da casa. Mas o joelho não parou de dobrar. Mas a oração não parou de sair dos nossos lábios, mas a fé nunca se apartou do nosso lado, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, que Ele poderia fazer algo que o médico não cria. E hoje Ele está de pé, e hoje Ele corre 16 quilômetros, e hoje Ele é o veiaco, e hoje Ele está lá louvando ao Senhor, porque um dia a oração do justo foi ouvida. Até quando você vai olhar para a situação da sua vida e ficar esperando, ficar olhando, ficar apenas admirando e dizendo, está difícil demais. Ah não, essa situação aqui não tem jeito. Dobra o seu joelho, entra no seu quarto, fala com Deus. Pede ajuda se for necessário sim, mas não deixe de orar, crendo, acreditando, clamando, com fé. As nossas orações nós precisamos crer. Nós precisamos
crer nas nossas orações. Você que é líder de jovens, estenda suas mãos sobre os seus jovens e creia que eles vão mudar sim, que os adolescentes vão mudar sim. Você que é líder, ore pelo seu grupo, creia que vai aumentar, que vai mudar sim, que a situação vai mudar sim. Você, pai e mãe que está me ouvindo, continue orando sim, continue crendo sim, porque vai mudar sim. Mas não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é na sua hora. Irmãos, eu tenho N exemplos de pessoas que oram muitos anos. E a notícia que você recebe é, nossa, chegou bêbado de novo, gente. Brigou comigo de novo, gente. Me agrediu, está querendo sair de casa. Mas eu também tenho N exemplos de pessoas que não deixaram de orar. E hoje encolhem frutos. E hoje a mesa está cheia. E hoje sentam num domingo para almoçar e todos estão à mesa, de mão dadas, orando a Deus e agradecendo pelo alimento e pela sua família. Qual escolha você vai decidir tomar hoje? Orar e assim como Elias ver a natureza se mover em prol de um justo, ver as condições naturais mudarem por causa de oração de um justo, ver as circunstâncias contrárias mudarem por causa da oração de um justo, ou ver simplesmente o rio passar no seu curso normal e as pessoas se perderem e a doença levar e o ministério se ruir e a igreja fechar, porque não crer. As nossas orações são atendidas quando elas são feitas com fé. Porque, querido, Deus levantou mesmo nesse tempo como sacerdotes. Deus levantou você e a mim como sacerdotes nesse tempo para clamar, para interceder, para colocar na brecha, para pagar um preço. Muitas vezes as pessoas dizem, eu sou sacerdócio santo, sou povo escolhido de Deus, e não sei o que lá. Mas sabe o que o sacerdote tinha que fazer? Permanecer um incenso constantemente aceso, ou seja, a oração tinha que chegar diante de Deus constantemente, ou seja, o clamor tinha que chegar diante de Deus constantemente, as ofertas tinham que chegar diante de Deus constantemente, todos podiam fazer. O fato interessante do sacerdote é que ele tinha que fazer algo que outros não conseguiam e não podiam. Aí você quer cobrar da sua família, aí você quer cobrar da sociedade, aí você quer cobrar dos novos convertidos, que eles orem, que eles entrem na presença de Deus, que eles clamem, algo que eles não conseguem, que eles não têm acesso. Mas Lu, como é que vai fazer? Deus escolheu você, sacerdote. Deus levantou você, sacerdote, para acender o incenso, para levar o sacrifício diante dele, dizendo, Senhor, eu coloco aqui, eu me coloco na brecha, eu me coloco como sacerdote para levar as orações, para levar o clamor para aqueles que não conseguem chegar diante do Senhor. Como que você acha que um bêbado, que um alcoólatra, que um viciado, que alguém preso na prostituição, na lascívia, nos pecados, consegue se chegar diante de Deus? Não consegue. Muitas vezes ele tem dificuldade, ele até quer, mas não consegue. Aí Deus levanta o sacerdote, que lavou as suas vestes, que lavou o seu coração, que tem liberdade para entrar no Santo dos Santos, para levar a oração diante de Deus, para levar o sacrifício diante do Senhor, para que outros sejam alcançados. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Quem recebe essa verdade sobre a sua vida em nome de Jesus? Você é sim um sacerdote. Você é assim alguém que vai pagar o preço. Você é assim que vai levar a oração diante de Deus por outras pessoas que nem vão saber que você está orando, mas vão receber, mas vão sentir na sua vida o preço que você pagou, as orações que você fez. Eu sou prova disso, você é prova disso, e é tempo de outras pessoas provarem dos sacerdotes que clamam, que intercedem, que pagam o preço. Quando você olha dois exemplos claros, Moisés e Arão, eles tiveram que entrar na presença de Deus diante do Senhor, clamando por aqueles que diante da sociedade não eram dignos, que não mereciam. Mas eles colocaram à disposição dizendo, eu vou pagar o preço. Não, eu vou orar. Não, eu vou me colocar na brecha. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não venha com a tua ira. Senhor, dê mais uma chance.
Irmãos, o que seria do mundo, o que seria da sociedade, o que seria da nossa família, se não houvessem os sacerdotes para interceder? O que seria da igreja se não houvesse os sacerdotes para interceder? O que seria das pessoas se não tivesse alguém para deixar o incenso constantemente aceso, para deixar as orações chegando até Deus constantemente, para deixar os sacrifícios constantemente diante de Deus? O que seria? Então, querido, toma sua veste branca, limpa, se prepara e não para de orar, porque a oração de um justo, ela é atendida. A oração de um servo, de um sacerdote, de um justo, ela é atendida. E pode vir o maior número de inimigos que vier, pode o inferno se levantar o quanto for, se você se colocar na posição, continuar clamando, orando, Deus atende. Porque você vai ver Elias no monte, chama todo mundo, profetas de Baal, mais numerosos, talvez mais experientes, talvez com mais conhecimento, dizendo, ó, quem fizer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Irmãos, a gente precisa colocar isso na nossa mente. O que vai fazer nós vencermos não é a quantidade numerosa, é quem está do nosso lado, Deus. Elias podia olhar para aquela situação dizendo, gente, é profeta demais. Gente, eles vão conseguir. Gente, que ideia de jirico que eu tive, cancela. Vamos descer, eu tava brincando. Não, é mentira, gente, mentira, brincadeirinha, só queria reunir a galera aqui. Ele olhou para os profetas, ele olhou para todos que estavam ali, ele não se importou porque ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Mas aí você ora um dia, você ora 2 dias, você ora 3 dias, aí você começa a olhar os inimigos se levantando, aí você começa a olhar o tanto de coisa que tem do outro lado e pensar, gente, acho melhor desistir desse negócio. Mas maior era quem estava com ele. Porque os profetas de Baal, eles oram, eles fazem todos os seus rituais, eles fazem tudo que tinham, eles oram alto, eles fazem, acontece, ficam um tempão tentando e nada acontece. E Elias, ele ora. Elias, ele fala algumas frases e o Deus de Israel o atende. Eu preciso falar algo que às vezes é ruim de a gente falar, mas é necessário. Cuidado para, mesmo vivendo na igreja, você achar que está sendo Elias demais, profeta demais, e na verdade você é um profeta de Baal. É difícil falar isso, mas na igreja tem muitas pessoas que acham que são Elias. Vou fazer fogo aí do céu. Deus atende minhas orações. Não. Reúne todo mundo aqui porque eu vou orar agora. Vai acontecer. Mas na verdade, a igreja está cheia de profetas de Baal. Gritam e faz, e acontece, e esmurra o seu corpo, e se autoflagela, e não sei o que, e fala mais alto, e vai não sei o que, e faz todo o movimento, e sabe o que acontece? Nada. Você que está me ouvindo aí, o Espírito Santo está falando contigo. Não é tempo mais de você ser profeta de Baal, é tempo de você ser Elias, é tempo de Deus ouvir a sua oração e te atender. Independente da forma que você orar, é tempo de você clamar ao Deus de Israel e Ele te atender. Às vezes tem movimento demais aí, Deus não está querendo isso. Às vezes tem movimento demais e Deus de menos. Cuidado. Muitos estão se enganando dentro da igreja. E quando eu digo igreja, não estou dizendo apenas a nossa, estou dizendo das igrejas evangélicas de uma forma geral. Você olha no YouTube, você visita algumas igrejas, você vê algumas coisas, você não acredita, você fala, gente, isso existe mesmo? Algumas pessoas que você fala, mas para que você está fazendo isso? Isso não vai fazer Deus te ouvir. Às vezes as pessoas estão exagerando, fazendo muito movimento, baixando umas coisas que não tem sentido. E Deus não está atendendo a oração. E aí, quem recebeu a oração fica depois preocupado, tentando entender por que as coisas não aconteceram. Porque quem orou por você foi um profeta de Baal. E sabe o que mais dói? Essa mesma pessoa que orou depois vai falar contigo assim, irmão, irmã,
não funcionou na sua vida porque faltou fé aí, tá? Revise os seus conceitos porque faltou fé aí. A culpa nunca é dele. Não, faltou fé. Tem que crer mais. Tem que crer mais. Cuidado. Deus quer como Elias. Diante de todos os profetas de Baal, de todas as circunstâncias contrárias, diante de um lugar totalmente contrário, ele clamou ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro o atendeu. Irmãos, isso é muito sério. Quando a gente olha no Novo Testamento, você não vê Jesus fazendo nenhum show para orar por ninguém. Você não vê Jesus reunindo ninguém para dizer, vem cá, gente, que eu vou entrevistar o diabo aqui agora para ver o que está acontecendo. Você não vê isso. Muitas vezes você viu Jesus alcançando alguém de forma isolada. Você viu Jesus tão discretamente alcançando alguém. Você vê Jesus pedindo para as pessoas se afastarem para ele curar, para ele poder orar por alguém. Muitas vezes você vê Jesus chegando num lugar orando, você vê Jesus libertando, você vê Jesus curando alguém, sem show, sem movimento, sem muitas coisas. Ele apenas orava. Muitas vezes Deus apenas dava uma ordem, levanta e anda. Aí eu fico imaginando a frustração de alguns. Como assim levanta e anda? Você não vai nem pôr a mão em mim? Você não vai nem dar uma ordem mais direta? Você não vai nem mudar a atmosfera? Levanta e anda. Cuidado, irmãos. Tem muita gente fazendo muito show. Tem muita gente fazendo muita coisa. E Deus está esperando apenas de você o levanta e anda. Apenas a autoridade dizer levanta e anda. Se liberta em nome de Jesus. Para de fazer show. Vai lá, ora no secreto. Vai lá, ora longe. Vai lá, ora, só você e a pessoa. Vai lá, ora sem ninguém ver. Hoje existem muitos religiosos, que a palavra de Deus em Mateus 6 também vai falar sobre isso. Para a gente não ser como os religiosos, que ficam nas esquinas, que ficam nos melhores lugares orando, para serem vistos numa tonalidade, num volume, porque todos os escutam. Deus não quer isso de nós. Deus quer que atendemos, Deus quer que o reino cresça, que você ore, que você clame, que você faça. Nosso maior exemplo sempre foi e sempre será Jesus. Luba, por que as pessoas fazem isso então? Por que há tanto show? Por que há tanto escândalo? Por que há tanta... Nosso Deus! Aí para a pessoa orar tem que abaixar o ambiente, a luz tem que ficar mais... Tem que ter um fundinho, aí tem que ter alguém dançando, aí tem que ter uma harpa, aí tem que ter não sei o quê. Irmãos, Deus dá estratégia para cada um. Mas sabe o que na maioria das vezes isso quer dizer? A ausência de Deus. A ausência da presença de Deus. Quando pessoas têm a necessidade de fazer muito show, fazer muito movimento, fazer muito isso, muito aquilo para orar e para Deus acontecer e não sei o que tem, normalmente é a ausência de Deus. Normalmente ela está tentando suprir a ausência do Espírito Santo na sua vida. Jesus é o nosso maior exemplo. Você não vê Jesus dizendo, anjo tal desça aqui, eu dou ordem ao anjo tal, agora vem aqui, acampa à minha direita. Sol se abra para que essa pessoa receba. Levante e anda. Seus pecados estão perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. Na maioria das vezes, quando há muito show, há muito movimento, há muita inventação de moda, isso reflete na ausência da presença de Deus na vida da pessoa. Aí é tempo da gente colocar a mão na consciência. Aí é tempo da gente dar uma refletida se você não tem sido uma dessas pessoas. Se for ainda é tempo de corrigir. Se for ainda é tempo de mudar. Porque Deus não quer isso de você. Deus não quer show, Deus não quer movimento diferente, Deus não quer um clímax. Deus quer o levante e anda. Deus quer autoridade. Deus quer o sopro do Espírito dele mais uma vez dentro das pessoas. Deus quer homens e mulheres, pastores, líderes, com autoridade para pôr a mão na cabeça, para libertar, para curar, para clamar. Isso tem acabado. Isso tem se esfriado. Isso tem se diminuído nos nossos dias.
porque as pessoas têm usado dessas estratégias para suprir a ausência de Deus, infelizmente. Sabe, um dos maiores exemplos de oração que eu tenho na palavra de Deus? Ana. A Juliana até pregou sobre Ana outro dia. Quando você olha um dos episódios mais marcantes da vida de Ana, que ela diante do Eli, ali naquele lugar, orando pelo seu filho, na minha opinião, foi a oração mais intensa de Ana. A palavra de Deus não vai relatar muito sobre a vida de oração dela, mas eu imagino que Deus deixou que ficasse relatado essa oração para mostrar que foi uma das orações mais intensas que Ana fez na sua vida. Só que vamos refletir um pouco sobre essa oração? Vamos aprender um pouco sobre essa oração? Para quem conhece a palavra de Deus, Ana nessa oração, diante do que ela precisava, diante de tudo que ela passava, ela gritou, ela rodou, ela pulou, ela marchou, ela fechou, ela rolou no chão. Ela gritou mais alto que todo mundo, saiu pulando, rolando pela rua fora. Se você não quiser responder, eu te respondo. Não. Mas sabe o que no final da oração ela recebeu? A confirmação de que Deus lhe daria o seu filho. Ela não orou, ela não gritou, ela não rodou, ela não pulou, ela não marchou, ela não fez escândalo, mas no final, Deus atendeu a sua oração. Eu quero deixar bem claro que eu não estou criticando e eu não estou dizendo que Deus não move naquele que grita, que Deus não move naquele que roda, que Deus não move naquele que pula. A minha mãe sempre brinca, irmãos, e eu não sei o que aconteceu nesse acampamento. Teve um acampamento que eu fiquei correndo para um lado e para o outro na hora da oração. Do lado da piscina, em tempo de cair dentro da água e acabar com o acampamento dos outros. Fiquei rodando para um lado e para o outro, igual um avião, braço aberto, e não caí, irmão, de olho fechado, eu não caí na piscina, eu não sei o que aconteceu naquele dia, não. E a minha mãe e o pastor José Carlos, eles sempre me zoam por causa disso. Eu não sei onde eles estavam, que eles não estavam orando, que eles viram que eu estava nessa situação. E por infinitas vezes, já orei em voz alta, já pulei, acho que marchar eu não marchei, nem rodar eu não rodei, não. Mas outras coisas eu já fiz. Eu não estou criticando a forma como você se manifesta quando Deus te toma. Não é isso. O que me preocupa é o que isso tem gerado nos céus. Se você grita, beleza. Se você marcha, beleza. Se você roda, beleza. Se você voa, beleza. Não interessa da forma que você se manifesta. O que interessa é o que isso está gerando nos céus. Ana não soltou uma palavra. Eli até achou que ela estava embriagada porque ela mexia os lábios, mas não saía som. Mas ela gerou algo nos céus. Ela gerou algo no coração de Deus. A sua oração foi tão intensa, foi com tanta fé que Deus atendeu a sua oração, mesmo sendo um caso impossível da forma natural. O que eu quero que você entenda é que não adianta você manifestar todas essas coisas naturais, pular, gritar, marchar e fazer isso, e orar com um, e orar com o outro, e pegar na mão de um, e pegar na mão do outro, e roda na igreja, e roda no quarteirão, e faz isso, e levanta poeira, e tira salto, e coloca salto, se isso não gera nada no coração de Deus. Porque aí você olha para as pessoas e fala, não tá nem orando lá. Nossa, Deus. Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Nós que somos pentecostais do pé de fogo. Pentecostais do pé de fogo. Que gosta de orar alto, que gosta de sapatear, de marchar, do movimento. Quando você vê alguém que não está gerando um som, o que é o pensamento que vem na sua mente? Seja sincero comigo. Não está nem orando. O que será que está acontecendo com aquele ali? Deve ter alguma coisa acontecendo, gente. Lá não está orando, não está chorando. Tá meio fraquinho aquele lá. Mas às vezes é aquela pessoa que tá ali sentadinha, quietinha, sem emitir um som,
está gerando algo nos céus, está gerando algo no coração de Deus muito mais do que você que está fazendo barulho. Mais uma vez eu estou dizendo, eu não estou criticando nenhum movimento, eu não estou criticando a forma que você ora. Mas nós precisamos entender que isso tem que gerar algo no coração de Deus. Que isso tem que gerar algo nos céus. Marcha, mas faça sua oração chegar até Deus. Rode, mas faça que a sua oração chegue até Deus. Grite, mas faça com que a sua oração chegue até Deus. Faça qualquer coisa, manifeste de qualquer jeito, mas que a sua oração chegue diante de Deus. Porque senão você vai rodar a vida inteira. Senão você vai marchar a vida inteira. Senão você vai gritar a vida inteira. Para nada. Eu prefiro ser Ana do que ser um profeta de Baal. Que grita, que esmurra o seu corpo, que faz movimento, que faz isso, faz aquilo, e a sua oração não é atendida. Prefiro chegar diante de Deus com sinceridade, com fé, e gerar algo no coração de Deus. Que a sua oração seja atendida. Que as suas orações sejam atendidas. Que você chegue diante de Deus assim como Ana chegou, dizendo: Senhor, meu caso é impossível. Senhor, talvez eu não tenha nem força para orar. Senhor, talvez eu não tenha nem força para gritar. Eu não sei qual foi o motivo. Se foi a dor intensa que ela sentia, se foi a tristeza intensa que ela sentia. Mas eu sei que ela, com o seu coração, no silêncio, o Espírito Santo intercedeu com ela com gemidos inexprimíveis. E a sua oração foi atendida. O segredo está na oração. Aí Mateus 6,6 mais uma vez nos deixa um aprendizado. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto recompensará publicamente. A gente viu as pessoas orando na ceia, a gente vê as pessoas orando no evento, a gente vê as pessoas querendo pôr a mão na cabeça dos outros no congresso, a gente vê as pessoas tentando marchar com os outros nos acampamentos. Mas aí você pergunta ao seu pai: e fulano, ora em casa? Fulano, isso fica o dia inteiro vendo Lúcifer, a série. Isso que ele faz, isso daí ele é bom fazer. E aí, fulano deve ter uma vida de oração top em casa, né? Oração top, não ora nem para almoçar, se passa fome, se esfomeado. Nossa, eu vi fulano na igreja, tá marchando, hein? Tá marchando bem. Tá marchando aqui em casa? Marchando. Isso marcha para a geladeira. Isso é bom para esvaziar a geladeira. Para isso ele marcha bastante. Ele marcha quando eu falo não para ele. Ele marcha para o pai, marcha para a mãe, marcha para todo mundo. Mas aqui em casa tá marchando muito não. Temos que tomar cuidado. Uma das orações, a vida de oração mais importante que nós temos não é na igreja, é no secreto. Irmãos, na igreja nós não temos liberdade para orar. A gente entra ali em comunhão com os irmãos, o pessoal fala em língua, e aquele movimento todo. Mas quem tem coragem de ir numa santa ceia, todo mundo lá orando, e não sei o que, você fala: Senhor, pequei. Imagina, nessa hora bate um silêncio, todo mundo para de orar. E você lá expondo seus pecados para Deus. Vai ficar meio esquisito o negócio, não vai? Mas no nosso quarto, no nosso secreto, a gente pode expor: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu falei novamente. Senhor, eu errei. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou passando por essa situação. Senhor, eu estou com essa questão. Precisamos aprender a entrar no nosso quarto. E aqui o quarto é o nosso lugar de secreto. Quarto pode ser até mesmo dentro de um ônibus com um fonezinho quando ninguém está vendo. O nosso coração. E orar a Deus. Não seja um crente domingueiro, não seja um crente que ora apenas na igreja, não seja um crente que ora apenas quando o volume está um pouquinho mais alto. Irmão, tem crente que parece, sei lá, rádio, não sei, repetidor, não sei o que é, porque ele está quietinho. Aí a Sandra dá um aleluia lá atrás, e ela falou: opa, agora tá ficando bom. Aí a Luciana dá um aleluia mais no meio, você fala assim: opa. Aí a Marcinha dá um aleluia mais na direita, você fala assim: e agora tá fluindo. Aí a Ângela dá um aleluia um pouquinho mais na direita, à frente, você fala assim: agora vai. Aí a Marlene dá um fala a Deus lá na frente, você fala assim: agora a bênção está completa. Aí ela começa a orar. Parece que ela precisa de um estímulo, parece que ela precisa tomar um choque,
Parece que ela precisa que os decibéis alcancem um número para ela começar a orar. Irmãos, ore no silêncio, ore baixinho, ore sem palavras, ore. Ore com fé, porque oração com fé, ela é atendida. Mas ora no seu quarto, ora tomando banho, ora no ônibus, ora no trabalho, ora. Precisamos ter nossas orações atendidas. Mas precisamos também ter uma vida de oração. Agora, uma coisa boa, entre aspas, que aconteceu nessa pandemia, foi que no final do culto, irmãos, as pessoas não pedem oração pra gente mais. Ninguém entra no nome do WhatsApp e fala, ora por mim, não sei o quê. Nossa, Lu, misericórdia, não quer orar para as pessoas. Irmãos, eu não sei se os pastores estão aí me ouvindo, mas eles podem compartilhar comigo. A minha mãe, a Ângela, outras pessoas, a minha sogra também, a minha esposa, podem compartilhar dessa verdade. Tem umas pessoas que pedem oração, que não dá não, irmãos. Uma vez a pessoa chegou para mim, tinha acabado o culto, e sabe aquele dia que você está aleluiado, você fala assim, meu Deus. Aí a pessoa chegou para mim e falou, nossa, palavra abençoada, sei o que, ora por mim. Aí você já fica assim, meio que, poxa, a palavra já está aí, né, gente? Já oramos aí, mas vamos orar. Oro, qual que é o problema? Não, porque eu estou sentindo um negócio ali, que é sabe, que vem daqui, ó, que, ora aí, não, mas eu vou orar porque Deus revela. E você fica assim, mas Deus vai revelar o quê? Porque nem a pessoa sabe o que ele está sentindo. Tem umas pessoas que chegam diante de você pedindo as orações, você fala assim, gente, o que eu faço aqui, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Alguém vem diante de mim, tem umas orações que só há graça. Nem a pessoa sabe o que está sentindo e vem diante de você dizendo, olha aí para Deus revelar o quê, querido? Deus vai revelar o quê? Deus vai revelar o quê? Sem contar dos sonhos que as pessoas têm aí, que pelo amor de Deus, eu sonhei um gnomo andando de cavalo e chegou um unicórnio. O que isso quer dizer? Meu Deus, não tem oração que revela um negócio desse. Então tem oração que é pegada, irmãos. Tem situação que é pegada. Tem gente que chega diante das pessoas e fala assim, não vou orar não. A vontade que dá de falar assim, não vou orar não, porque eu vou orar como? E elas querem resposta, elas querem revelação, e elas querem que Deus venha ali e manifeste o seu poder, manifeste a sua glória e manifeste a sua majestade. É pegado. Precisamos preparar, precisamos ter fé, precisamos crer que a nossa oração tem sim poder. Quando as pessoas pedirem para você levantar um clamor pela sua família, clame com autoridade. Quando as pessoas pedirem para você orar para a libertação delas, orem com fé. Quando as pessoas pedirem para você orar por uma porta de emprego, por uma cura, ore com fé, querido. Porque Deus continua atendendo as orações. Porque Deus continua atendendo o nosso clamor. Eu quero encerrar com algo que Deus ministrou no meu coração antes de nós orarmos. Quando a gente olha para a nossa vida natural, por assim dizer, entre aspas, todos sabem o caminho do sucesso. Vamos colocar assim, caminho do sucesso. Ou seja, se você estudar, se você batalhar, se você trabalhar, se você se aprimorar, consequentemente, uma hora ou outra você terá oportunidade. Por mais difícil que seja, por mais que o Brasil não seja um lugar muito fácil de se conseguir as coisas, na maioria das vezes as pessoas conseguem no jeitinho, na politicagem e tudo mais, mas se você se preparar a vida inteira, se você estudar, se você se preparar realmente para algo, você alcança e tem sucesso na profissão, no trabalho, naquilo que você se propôs. Então, todos nós sabemos que caminho trilhar até alcançar o sucesso profissional, por assim dizer. Você tem que entrar na faculdade, tem que fazer um curso técnico, se não exigir algo do tipo, você tem que se especializar em algo. Porque tem muitas pessoas que não têm curso técnico, não têm curso superiores, são muito melhores do que quem tem um diploma, porque se especializaram, buscaram obter sucesso naquilo. Só que quando a gente traz para o âmbito espiritual, a gente é mais relaxado. Porque a gente quer ter sucesso na vida profissional, a gente quer ter
sucesso no nosso emprego, a gente quer ter sucesso na nossa formação e tudo mais, mas com Deus a gente quer ter sucesso sem fazer nada. Com Deus a gente quer que as coisas aconteçam sem fazer nada. Com Deus a gente quer ter o mesmo resultado que a gente tem na vida natural sem praticamente fazer nada. Só que assim como você sabe o caminho a trilhar para ter uma vida profissional de sucesso, existe um caminho a se trilhar também para ter sucesso no âmbito espiritual. E sabe qual é? Uma vida de oração. O segredo do sucesso, meu e seu, em todos os âmbitos da nossa vida, é uma vida constante de oração. Só que o que me chama a atenção é que assim como no natural as pessoas sabem o caminho a trilhar para alcançar algo, elas também sabem que para se alcançar algo com Deus é necessário ter uma vida de oração, mas poucos querem seguir esse caminho. A questão não é que as pessoas não sabem, qual é o segredo para o sucesso. A questão não é que elas não sabem, a questão é que elas não querem. O mais triste é isso. Porque se as pessoas não soubessem, ainda haveria um jeito, haveria como resolver essa questão. Mas o problema é que as pessoas não querem. É triste isso, né, irmãos? Elas sabem que o segredo está na vida de oração. Elas sabem que o segredo está na oração, no joelho dobrado, na intimidade com o Pai. Mas elas não querem. Mas Deus essa noite vem querendo resgatar alguns que estão distantes do quarto secreto, alguns que estão distantes da intimidade, alguns que não falam mais com Ele, para dizer: eu continuo atendendo as orações, mas você precisa voltar. Você precisa entender qual é o segredo. É a oração. Que nessa noite você possa ter recebido essa palavra. Que nessa noite você possa ter entendido o recado de Deus para a sua vida. Que nessa noite você possa ter compreendido aquilo que Deus tinha para você. Que você volte a ter intimidade. O Espírito Santo tem saudade de você. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz novamente. E mais do que isso, Ele quer atender a sua oração com fé. Vamos orar em nome de Jesus? Se você tiver liberdade aí, tome o seu lugar, feche os seus olhos, vamos ligar em Deus. Se você não puder, se estiver no trabalho, se você estiver no caminho para cá, se estiver dirigindo, que você se ligue no Senhor de alguma forma, mas que nós possamos orar nessa noite pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, que venhamos a voltar a ter essa vida de oração, de intimidade com Ele, para que as nossas orações possam ser atendidas, independente da situação em que estamos expondo para Deus, porque para Deus não há impossíveis. Pai, nós oramos agora neste momento, primeiramente agradecendo, Pai, pela oportunidade, por essa live, por ouvir e falar a respeito da Tua palavra, do Teu querer. Que o Senhor possa ter alcançado os Teus filhos, que o Senhor possa ter alcançado os Teus servos, que eles possam ter entendido a Tua vontade, que eles possam ter entendido o Teu querer, e mais do que isso, que eles possam colocar em prática. É necessário ter uma vida de oração. Muitos têm se enganado, muitos têm enganado a homens, muitos têm enganado a pastores, mas ao Senhor ninguém engana, Pai. Infelizmente, muitos têm colocado a mão na cabeça das pessoas, muitos têm orado e feito isso, mas as suas orações não têm chegado até o Senhor, não têm chegado até os céus. Muitos têm feito muito movimento, muito barulho, mas as suas orações não têm chegado diante do Senhor. Mas essa noite nós queremos e pedimos, Pai, mude essa situação. Ajude os teus filhos, as tuas filhas a entenderem quais são as suas realidades, como eles estão diante do Senhor, para que eles possam se posicionar como sacerdote, para que eles possam se posicionar como Moisés, como Abraão, para que eles possam se posicionar como Elias, para que eles possam se posicionar como sacerdotes e profetas, meu Deus, e que as suas orações saiam da sua boca, do seu coração, de dentro de si, da sua mente, com fé. E assim como homens e mulheres viram o sobrenatural acontecer, que eles vejam, Pai, que nós vejamos o Senhor agir de forma sobrenatural na nossa vida, na nossa família,
na sociedade ao nosso redor. Em nome de Jesus. Que o Senhor mude o ambiente, que o Senhor mude a natureza, que o Senhor mude o clima, que o Senhor mude o laudo médico, que o Senhor mude o que for necessário por causa da oração de um justo. Porque a oração de um justo pode muito em todos os seus efeitos. Em Teu nome nós oramos nessa noite. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa era a vontade de Deus para nossas vidas. Que você tenha uma sexta-feira abençoada. Está um pouco de frio, irmãos. Pelo menos aqui no Marilândia, os pernilongos deram uma pausa. Que você consiga descansar. Que você consiga ter um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus, cheio de boas novas. Que você possa fazer aí o seu lanche, seja você fitness ou seja você daqueles que mete pé na jaca mesmo. Que você coma aí o seu hambúrguer, sua salada de frutas, seja lá o que você vai comer. Mas que Deus te abençoe. E não deixe, irmãos, de refletir acerca de tudo aquilo que Deus ministrou nessa noite. Porque o segredo está na oração. O segredo está na oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Fique com Deus, fique em paz. Fé.